Olá, estamos chegando com o programa Crescimento Humano. Eu sou Lenice Cajueiro, recebendo agora aqui duas grandes profissionais jovens se atirando aí profissionalmente, né, no nosso mercado de trabalho com muita responsabilidade e muito conhecimento. Recebendo aqui Ana Jussiara, carinhosamente Ana Ju, Fernanda, né? Elas estão iniciando um grupo LBTI+, né? E elas vão explicar para vocês, numa conversa tranquila, como veio essa ideia, não é? E qual é a proposta do grupo. Então, bom dia, meninas. Bom dia. É um prazer tê-las aqui. E eu gostaria que vocês pudessem explicar para o nosso assinante, assim, qual é a proposta desse grupo e como surgiu, né? Essa vontade, essa ideia. Joia. Então, gente, bom dia, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui a convite da Lenice. E o grupo, ele surgiu, a justificativa dele existir é pela necessidade dessas pessoas que vivem na comunidade LGBT, por todo o sofrimento que elas passam, ainda hoje, o quanto de discriminação ainda existe. Então, a ideia é a gente acolher esse sofrimento dessas pessoas e possibilitar um apoio externo. A gente, como grupo, as participantes do grupo, serem também uma rede de apoio umas para as outras. E aí, porque mulheres, né? A gente percebeu, né, que há uma escassez de grupos voltados para mulheres. Então, a gente teve essa ideia de unir essas pessoas que têm vivências parecidas, porém sofrimentos subjetivos, né, para se escutarem, se acolherem, co-criar as suas experiências, seus aprendizados e possibilitar apoio. Até porque, só um minutinho, Fernanda, que eu vou te ouvir. Até porque, meninas, a proposta realmente desse trabalho em tantos outros grupos que existem, né? Que bom que existem muitos grupos, é para que a pessoa se sinta realmente incluída, né? Respeitada e vista naturalmente, né? E não Exatamente. Com essa onda de homofobia que nós temos aí. Então, Fernanda. Não, exatamente isso. O nosso objetivo principal, né, com o grupo é essa inclusão dentro da comunidade. Ter essa noção de rede de apoio, essa noção de que não estão sozinhas, de que tem pessoas que passam por situações parecidas, que passam por diversas coisas que são parecidas e que não estão sozinhas realmente. Realmente essa rede de apoio, tanto nós enquanto profissionais de saúde mental, enfim, tanto nós enquanto profissionais, quanto as outras pessoas também. Então, uma das nossas ideias é que quando o grupo terminar, né, quando o grupo finalizar, que elas continuem enquanto rede de apoio umas das outras, né? Fantástico, fantástico. E é essa a proposta de toda a rede de apoio para qualquer tipo de grupo, né? É a manutenção, né? É importante que não seja um trabalho pontual de tantos meses. Mas, por falar nisso, qual é a duração, o tempo de duração do grupo? Quais são as propostas de trabalho? O grupo, vão ter encontros quinzenais, né? A proposta inicial são 3 meses, mas aí a gente vai observando o grupo, vai observando a demanda, dependendo, a gente possivelmente se estenderá. E aí a gente deixou bem aberto, conversou entre a gente, né? Deixou aberto em relação a isso, mas a ideia são 3 meses, a duração do encontro de 1h30, mais ou menos, e com encontros quinzenais. E como as pessoas poderão chegar até vocês? Então, eu acabei esquecendo de falar isso, mas eu tive a ideia do grupo inicialmente a partir de um atendimento com a cliente, que é lésbica, e a família ainda não aceita tão bem a sexualidade dela, né? E aí eu acompanhando de perto esse sofrimento, eu vejo o quanto é difícil você viver sabendo que a sua família não valida, não apoia uma parte sua, né? E aí eu pensei, nossa, eu estava numa fase justamente de estar vivenciando 2 grupos terapêuticos, né? Um grupo de formação em gestalterapia e o de sonhos com Lenice Cajueiro, né? E aí eu vi a potência que tem você estar em uma roda em que todos se escutam,
todo mundo tem um momento de falar, todo mundo escuta, pode dar uma contribuição no relato do outro. Eu vi o quanto que isso é potente, o quanto que isso valida a existência do outro. Então eu pensei, nossa, vou pensar aqui numa ideia de oferecer um grupo e incluir a minha cliente nessa ideia, né? E aí eu convidei Nanda, eu não pensei em outra pessoa para estar comigo nesse projeto. E aí a gente pensou em oferecer para o grupo Remonta, que é um projeto muito legal de Aracaju, né, Nanda? Eles oferecem serviços à comunidade LGBT. Então tem psicólogos que fazem uma escala para atender as pessoas. Tem muitas em lista de espera ainda. Então, se você for profissional da psicologia e tiver interesse de atender essas pessoas que estão aí aguardando atendimento, eu posso deixar aqui o contato do Grupo Remonta. Que maravilha, lista de espera, né? Eu fico muito feliz porque há 42 anos atrás parecia que não existiria nada, né? E essa proposta, né, de vocês estarem se lançando e prestando esse serviço, você falou sobre potência, né? A Fernanda também fez o grupo, terminou o grupo também, tanto de formação como de sonhos, e de fato, né? A potência que um grupo tem em termos de força, de respeito, de confirmação da existência do outro, não tem igual, né? Então, Fernanda, como é que tudo isso está chegando para você também? Nossa, eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz com o convite quando a Ana Gil fez, porque durante a minha graduação eu fiz muitos trabalhos com grupos e era uma vontade de levar isso para a minha vida profissional enquanto psicóloga, né? E aí quando ela me chamou eu também não pensei duas vezes, aceitei. E a gente colocou para frente nessa ideia e nós, como vamos começar a semana que vem, nós fizemos entrevistas com as pessoas que vão participar, né? E aí uma das coisas principais que a gente observou dessa vontade das pessoas de participarem do grupo é de realmente ter essa escuta de outras pessoas também, né? Então, é como você vinha falando exatamente sobre isso, sobre essa potência do grupo estar ali, do grupo se ouvir, de validar a existência dessas pessoas que já foi tão invisibilizada e ainda é, muitas vezes, pela família, por amigos, não sei, enfim, pela rede dessas pessoas ali na rua, né, no trabalho, que muitas vezes precisa se esconder no trabalho, você não pode falar sobre uma parte sua, tanto no trabalho quanto na família, em diversos espaços, né? E aí, realmente oferecer esse espaço para essas pessoas se colocarem, né? Se colocarem enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então, aproveitando essa fala de vocês de preconceito, de validar a existência dessas mulheres, né? Eu acho isso fundamental porque a gente tem acompanhado dia a dia na TV, não é? Reportagens, coisas terríveis, né? Onde as mulheres são massacradas, né? E muitas jovens são expulsas de casa, né? E saem, inclusive, sem apoio financeiro nenhum. E aí, assim, como que fica a saúde mental dessas jovens, né? Então, assim, eu aceito você até aqui, enquanto você se apresentar com outro tipo de sexualidade, que eu não aceito, porque a família passa isso, né? Exatamente. Então, eu gostaria de saber, assim, o que é que vocês têm visto, né? E vão ouvir muito, assim, em termos de prejuízo mesmo de saúde mental. Quais são as situações mais frequentes que acontecem? Olha, eu acho que isso influencia diretamente na criatividade da pessoa, eu vejo muito isso. É como se, como eu não sou validada, o que eu crio, as ideias que eu tenho, o meu jeito de ser não é certo. Então, como eu devo agir? Né? E aí, quando a gente entra numa tentativa de ser, a gente não é. Né? Já há um esforço, não é espontâneo. Então, eu vejo muito isso, eu vejo muita influência na autoestima, bastante dificuldade de se lançar na vida, seja profissionalmente, amorosamente. Aí entra a questão amorosa, né, dos laços afetivos que são necessários para todo mundo, sendo que muitas pessoas têm essa dificuldade do relacionar-se, já reconhecem a sua orientação sexual, encontram pessoas legais com quem teriam relações, só que, enfim, a relação é permeada de inseguranças, de experiências que ambas pessoas já tiveram.
E isso acaba dificultando ainda mais a relação. Fernanda. O que você acha, Nanda? E também há muita discriminação que eu vejo assim com palavras, né? É muito de palavras pejorativas, de falar algo para depreciar realmente aquela pessoa, para invalidar aquela pessoa. E aí vai minando exatamente nisso que a Ana Ju vinha falando, né? Essa autoestima, essa vivência dessa pessoa. E muitas vezes essas palavras vêm de pessoas de muito carinho, então da família. Pessoas mais próximas. As mais próximas, que muitas vezes se sentem na liberdade de falar isso por amar. Então eu vou falar algo sobre aquela pessoa, sobre como aquela pessoa é, sendo que é uma coisa que eu acho, que eu acredito. Então, fala coisas muito pejorativas para colocar para baixo realmente. Então, eu vejo muito isso. Além de que acontece bastante na rua, e a gente vê muitas vezes nos jornais, né? Então, tem pessoas que são mortas, tem pessoas que são espancadas. Então, acontece bastante dessa forma, mas a maioria dessas violências são violências faladas, né? São pequenas violências todos os dias. E é isso que vai diminuindo e vai minando realmente a autoestima dessa pessoa, vai minando realmente como essa pessoa se vê, né? É interessante porque você falando isso, que geralmente vem de pessoas da família, inclusive, né? E é por amor, é uma distorção que a gente tem da realidade quando a gente vê adultos que trazem relatos enquanto crianças que os pais, quando batiam, diziam: é por amor que eu estou fazendo isso. Então, eu acho que todo o caminho da psicologia, da psicoterapia, dessa visão humanista real do ser humano, vai por aí, né? Para a gente não distorcer a questão afetiva. Porque eu tenho dito sempre, né? E gosto de ser repetitiva mesmo enquanto isso, afeto não se vende. Afeto não se vende em farmácia, afeto não se vende em shopping center. Afeto é afeto, é respeito, acima de tudo. Nós temos muitos filmes, novelas que têm mostrado um lado muito carinhoso, muito positivo. E é interessante porque as TVs têm trazido algumas situações, tanto de mulheres jovens, como também houve uma novela que trouxe mulheres maduras, né? Como a Montenegro, com a outra atriz também muito famosa, que não me recordo agora o nome, e que chocou, né? Quando é jovem é porque é muito jovem. Mulheres velhas, como é que pode essas duas mulheres velhas, né? Ou então mulheres que têm filhos, que já foram casadas e que têm filhos, né? E aí fica uma confusão muito grande, porque a própria família fica, de uma certa forma, indiretamente, pressionando para... tipo assim, toma um remédio, né? Porque, inclusive, é importante falar que até alguns anos atrás, a homossexualidade fazia parte das doenças, né? Sim. Então fazia parte realmente do nível de doença com código e tudo mais. Então essa evolução vem mudando, né? Você quer falar alguma coisa, Fernanda? Sim, que quando você falou agora, eu lembrei de uma das coisas que eu pensei em trazer, né? Que antigamente, muito antigamente, assim, mesmo antes de Cristo, nas sociedades era muito comum acontecer relação entre pessoas do mesmo sexo. Era muito comum. E aí depois de um tempo, quando o sexo passou a ser visto como algo somente para reprodução, aí foi quando foi proibido, não podia, enfim, não, era algo proibido. Mas dizer que é proibido não é que não acontecia, é que acontecia, só que não era falado sobre. E aí por muito tempo foi algo muito invisível por baixo dos panos, então era visto como algo errado, né? E aí, quando vem essa questão das doenças, de colocar uma lista de doenças, aí coloca por ser algo proibido, algo que não pode fazer. Então, coloca lá como isso. Não que seja, porque não é. Mas é colocado lá para realmente separar, para realmente dizer, isso aqui não pode, e não pode tanto que é uma doença. E se é uma doença, vai ser contagiosa, né? Exatamente. Porque se olha muito tem por a crença isso, né? de que tem que ser tratada, né? Tem que ser tratada e é contagiosa no sentido de cuidado, vai influenciar. Esse é o contágio. Né?
Então, querida assinante, a gente vai dar uma parada para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Não saia daí, continue conosco. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, mais da metade dos brasileiros não tem alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Doe agora, lbv.org. Olá, estamos de volta agora depois desse pequeno intervalo com o programa Crescimento Humano. Você que está ligando a sua TV agora, nós estamos aqui no bate-papo maravilhoso, né, com duas jovens grandes profissionais, né, Fernanda Gomes e Ana Jussiara, né, que estão trazendo a proposta de um grupo com mulheres, né, em torno dessa questão da homossexualidade envolvendo preconceitos, validação delas enquanto mulheres, né? Pegando um pouco do que Fernanda estava falando antes do intervalo, né? Que muito antes de Cristo tudo isso acontecia naturalmente, e é verdade. Então, assim, eu gosto muito, durante todo o meu percurso de grupos, tá historiando o que vem de lá de trás, né? Porque tudo que acontece hoje, mesmo que a gente não tenha vivenciado, evidentemente, não nascemos antes no período de Cristo, evidentemente, né? Mas todas essas informações fazem parte das nossas células. Cada vez mais eu confirmo isso nas leituras, nas pesquisas. Então, o preconceito, ele permanecerá. Enquanto existência lá de trás, né? Ainda vai demorar um pouco, mas eu acho que todo e qualquer movimento sério para que isso seja minimizado e mais respeitado, vale a pena. Eu acredito que mesmo que ele permaneça, ele se transforma, que é algo que eu até estava observando entre os jovens de hoje em dia, jovens eu digo assim, pré-adolescentes, adolescentes, até mesmo crianças, que hoje falam com uma naturalidade que na minha infância não existia. Eu morava no interior, então sempre tinha, mas aquela pessoa, você soube? Aquela pessoa virou gay, aquela pessoa virou lésbica. Então era algo muito falado como pejorativo, colocava realmente as pessoas para baixo. E eu, enquanto criança, quando eu ouvia, eu pensava, nossa, mas isso deve ser muito errado. Isso deve ser muito feio de acontecer, porque era visto como era uma referência. A pessoa de tal rua é gay, a pessoa de tal rua é lésbica, então... Num tom pejorativo. E hoje em dia, eu venho observando que já vem mudando isso. Já vem mudando essa forma das pessoas, de crianças falarem sobre, de adolescentes falarem sobre e ouvirem sobre também. Também porque vem na mídia, né, muitas vezes está sendo retratado de outra forma, está sendo retratado de uma forma mais bonita, né, uma forma natural realmente. Então isso acaba influenciando em como essas crianças e adolescentes estão vendo isso, estão falando sobre isso. E quando você falou mais bonito, eu vejo muito
trazendo uma coisa natural, simples, de afeto, né? Como eu tinha falado, o afeto é o maior remédio para a saúde mental. E não de uma forma realmente pejorativa, como muitos... Eu criança, nós, né? Eu e Paulo, a gente criança, o humor que se passava na TV era sempre em relação às pessoas negras, às pessoas gordas, às pessoas magérrimas. Então, o diferente. O diferente. E aí eu fico assim me perguntando como você fazer escárnio, como você ridicularizar um ser igual a você. Então, quando eu falei da coisa de que permanece, nós trazemos toda a história da humanidade dentro de nós. Só não conhecemos, né? Porque não há tempo, né? A gente precisa pesquisar. Mas então, Ana Ju... Se as relações iniciais são justamente as familiares e essa família não aceita, o que é que essa família está ensinando para essa pessoa, né, do amor? Isso. Se a pessoa vai aprender que ela pode se contentar com pouco, que tudo bem se o outro não gostar de uma coisinha aqui em mim, eu posso ir cedendo. Então isso é muito perigoso, é muito errado. E aí vem uma outra reação também das pessoas à comunidade, que é uma violência, né, e uma agressividade. E aí me choca como as pessoas no mundo se chocam ao ver um afeto e não se chocam com essa violência. Isso é gritante, isso é muito sério. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Então, assim, aí como é que essa pessoa recebe essa violência, né? Muitas vezes ela pode até se tornar tão violenta quanto... Como uma forma de defesa, como né? Uma forma de defesa. Ou até o contrário disso, não consegue expressar, colocar para fora essa agressividade. Então não consegue se colocar nas situações da vida, tem muito medo da rejeição, não tem aquela criatividade, né, para resolver as questões de vida. Então, como você falou, tá no nosso inconsciente, né? Mas a gente precisa ir juntos discutindo sobre isso, conversando, ampliando os horizontes, tirando dúvidas, para que esse preconceito, essa discriminação vá diminuindo, porque é bem lento o processo mesmo, é bem aos pouquinhos. E as famílias que ainda estão, até por conta das suas histórias muito convencionais e tudo mais, se sentem muito presas em relação a esses conceitos, né? Eu acho que fica uma divisão muito grande para as famílias que têm já pessoas adultas que vivenciam essa questão da homossexualidade e em relação também às crianças que estão nascendo nessa família. Então, durante um período, aquela pessoa foi super amada. A partir do momento que ela fez uma caminhada, que ela se sentiu à vontade para amar uma pessoa do mesmo sexo, aí o afeto muda. Então, assim, é o processo mais confuso na cabeça de quem está crescendo nessa família, né? É muito confuso isso. Eu amo você até aqui. Agora que você cortou o cabelo diferente, trazendo outras questões, né? Que você está se vestindo diferente, que você está com outro vocabulário, não é? Então, assim, a nossa sociedade acaba sendo extremamente, assim, de rejeição, né? E isso é um perigo. É interessante, você falou que é confuso, né? É confuso para todo mundo, gente, porque assim, para quem precisa se aceitar, se reconhecer, né, como LGBT, como você falou, as pessoas não aceitam, e aí, mas essa é a minha maneira de vestir, o que é que eu devo seguir? Então geram várias dúvidas na cabeça dessa pessoa, gera dúvidas na cabeça dos outros também sobre como lidar com isso, né? Mas acho que a saída mesmo é a gente se informar, criar estratégias para acolher essas pessoas que estão em sofrimento. E aí é justamente isso que a gente quer, né, Nanda? Acolher o sofrimento, entender essas confusões, proporcionar que elas se escutem, né? Como eu falei, pessoas que têm experiências parecidas, para ver se olhando de fora fica um pouco mais claro, né? O que é uma relação abusiva, o que é uma relação que não lhe aceita como você é e como você pode lidar com isso, porque tem algumas relações que você não pode cortar, né? É mãe, pai, enfim, será familiar. para sempre, né? Exatamente. Mas existem maneiras de lidar, né? Eu gostaria até de passar essa questão para você fazer alguma consideração, Fernanda, é que as pessoas passam a ser extremamente cobradas, tipo assim,
Eu tenho conhecimento que amigos, filhos, sobrinhos, enfim, quem for mais próximo, chega a notícia, sabia que fulano agora é gay, agora é homossexual, então a ideia que vem, uma ideia muito antiga, que essa pessoa está vivendo realmente em lugares realmente assim, não bem frequentados, e a exigência do social que eu vejo não é que a família entenda essa pessoa, é que essa pessoa entenda a família. Há uma cobrança muito grande, mas você precisa entender, quem mudou toda a relação foi você. Tipo assim, então você tem o dever de acolher não a loucura, as agressões, né? As discriminações. A família não precisa entender a pessoa. A pessoa é a causadora. Então, veja. Como é que você vê isso, Fernanda? Uma das coisas que, quando você estava falando, eu estava até pensando sobre, é que muitas vezes, quando você está dentro de um estereótipo hétero da sociedade, só que você se relaciona com pessoas do mesmo sexo, você é mais aceito. Porque você viu como fulano ele fica com outras pessoas, mas ele não fala para todo mundo. Então tem que ser algo muito escondido, tem que ser algo muito, ainda por baixo, silenciado, exatamente. Tem que ser algo muito silenciado. E isso gera um sofrimento para a pessoa, gera um sofrimento, enfim, para quem escuta isso de perto. E para quem não está nesse estereótipo, isso gera um sofrimento muito maior. Porque, querendo ou não, como não está nesse estereótipo, essa pessoa acaba sendo a diferente e a primeira a ser atacada. Tipo, você não está no estereótipo, então você se relaciona com outras pessoas, então é a primeira que vai ser atacada. Atacada e responsabilizada. Nossa família vivia muito bem. E você é a causadora, eu ouço muito isso dentro do consultório. O sofrimento das pessoas. Tava tudo tão bem. Eu tô vivendo um inferno, Lenise. Eu tô vivendo um inferno. Porque quando eu lembro tanto amor na minha família, agora eu sou responsável. Eu sou responsável pela destruição. Porque alguns pais pegam pesado para levar as pessoas a terem sentimento de culpa e deixarem isso daí, que é uma doença, né? Para se tratar. A primeira coisa que diz, eu vou procurar um tratamento para você. Não é a terapia para você se trabalhar, é um tratamento. Porque é uma doença. Deixar de ser assim. Deixar de ser assim. Exatamente. E é deixar de ser assim. E aí é importante falar que o CRP já reconheceu o CFP, na verdade. Conselho Federal de Psicologia. Exatamente, que não se pode fazer um tratamento quanto à orientação sexual, quanto à identidade de gênero, porque isso não é visto mais como uma patologia. Então foi uma grande vitória, né? E aí entra uma outra questão que eu me lembrei aqui de trazer, que é a questão de faltas de pesquisas e de políticas públicas para essa população. O que é que acontece? Para a gente desenvolver programas, a gente precisa conhecer quem é essa população. A gente precisa entender do que é que ela sofre, para a gente oferecer soluções para minimizar esse sofrimento. E aí, o IBGE, cadê os dados? É verdade, e vocês falando sobre isso, eu aqui pensando, nós trabalhamos numa abordagem que fala muito da relação dialógica, a relação que vem do diálogo, e diálogo não é um monólogo, né? Não é um monólogo, só eu falo. Eu falo, exato. Você escuta, você fala, eu escuto. Então, eu acho que não tem arcabouço teórico e prático melhor do que esse que nós conhecemos para incentivar esse diálogo, né? E vocês vão ouvir histórias. Nós ouvimos histórias, nós não ouvimos histórias. Nós ouvimos histórias, sentimos a dor, né? E em relação a isso que vocês estão trazendo, dessa questão da pesquisa, até já existe muita gente por aí fazendo pesquisa, mas são pesquisas que as pessoas colocam lá na gaveta. Exatamente. E não tem interesse em publicar, porque há um medo muito grande, porque ainda há além do terrorismo, né, por trás de tudo isso, né, há um medo muito grande das pessoas se perderem. O social precisa também ter controle, mas é um controle saudável, não um controle dessa forma. Não é de que, então, olha, essa história não venha, tudo bem, minha filha, olha, na casa dela, não venha para cá, não traga. Não traga, então, aí eu me lembro muito que antigamente as pessoas, antigamente chamava de lepra, né, hanseníase, elas quando passavam, elas viviam isoladas, né, e quando precisavam sair para ir para uma assistência médica,
pasmem, né, querida assinante, vocês usavam um sino, indicando que estava passando ali na rua um leproso. Nossa. Imagine. São coisas terríveis, né? Foi como Siddhartha Gautama, Buda, foi criado num palácio onde ele não sabia que existia miséria, que existia fome, que existia doença, existia dor. E aos 18 anos, quando ele sai, né, com toda a riqueza dele, que ele vai à rua, que ele vê aquilo, ele fica indignado, não é? E ele não sabia que existia tudo aquilo. Então existem pessoas, muitos filósofos, muitos santos, né? São Francisco de Assis, né? Também, né? Abdicou de tudo para viver na pobreza, porque ali encontrava realmente a humanidade, né? E o igual a nós, né? Porque no nosso social o que nos diferencia é a escolaridade. Ainda nós estamos nesse país que pensa assim só, né? A escolaridade, o poder econômico, né? O humano em si, né? Que eu acho que é a grande proposta no trabalho de vocês. E uma outra questão que eu estava lembrando aqui, que eu tinha pensado em trazer, é sobre, a gente vem falando muito sobre essa invisibilidade dessas pessoas, e uma questão que eu comecei a ver algumas discussões serem levantadas é a invisibilidade da criança LGBT, que a sexualidade já está em formação durante essa fase da vida, só que é muito reprimida. É muito, mas essa criança é muito afeminada, você não pode ser assim, você não pode ter um carinho a mais pelo seu coleguinha, você não pode dizer que gosta desse coleguinha dessa forma, porque isso não pode. Você não sabe disso ainda, você não sabe de nada, e é como se você só pode ser LGBT a partir de certa idade. Então, é como se não existisse esse antes. E existe muito sofrimento para essas pessoas, principalmente enquanto está se descobrindo, né? Enquanto está nessa fase da adolescência, que reprime essas vontades muito por conta dessa infância que passou, por conta de diversas situações, reprime muito isso na adolescência, acaba vivendo outras coisas e até violências, passa por violências por conta disso. E, enfim, é uma discussão que começou eu comecei a ver não faz muito tempo. É uma discussão bem nova sobre essa invisibilidade dessa criança, né? Você falando, perfeito, você falando isso sobre criança, eu sempre gosto de dar um exemplo. Eu preparei um grupo de mulheres há muitos anos atrás, mais de 30 e tantos anos atrás, né? Elas iam fazer um concurso e uma era diretora de uma escola e que trouxe uma história que a professora, por falta de conhecimento e enfim, né, de manejo, né, viu duas crianças, dois meninos pequenininhos, assim, a coisa mais natural do mundo, olhando, né, o calçãozinho do outro, né, e ela contou para a mãe, né, então a mãe totalmente despreparada para isso, né, porque não fazia parte da cultura dela. Essa criança chegando em casa, ela coloca a criança em pezinha na mesa e aqui ela coloca o penizinho da criança aqui na mesa e ela fica com a faca assim, ó, e ele ficou com o penizinho inchado. Vocês imaginam o trauma, né? Hoje é um homem, né? Tantos anos. Então essa violência é uma coisa muito séria, não é? Porque a gente vem de um histórico também, né? Que a violência amedronta. Então eu afasto, né? É um demônio, afasta. E a pessoa vai ficar com medo, né? Vai ficar com mais raiva ainda. E uma criança, como é que ela vai entender que o fato de estar puxando o calçãozinho e vendo o penizinho, conhecendo o corpo, né? Porque vocês falando, eu lembrei, sexualidade traz muitas questões dessa natureza. Nós sabemos historicamente, pelo nosso caminho profissional, Freud foi super criticado quando trouxe a questão natural da sexualidade da criança. Reich, né? Seus livros foram queimados em praça pública porque falava sobre orgasmo, né? Nós estamos chegando no final do programa, gostaria que vocês deixassem as considerações finais. Quero parabenizar vocês que estão abrindo aí e que vão incentivar tantas outras profissionais, né? A buscar essa questão de desenvolver, né, esse trabalho.
Então, ficou uma coisa que eu estava querendo lembrar também, Pois não. que a gente falou muito sobre orientação sexual, né? Mas existe também a identidade de gênero, que está dentro dessa comunidade. Então, pessoas que nascem com o sexo feminino ou masculino, mas não se identificam dessa forma. Então, existem os transexuais, existem pessoas não binárias que não se identificam nessa binariedade de feminino e masculino. Então, assim, é muito amplo esse universo e eu acho que se faz necessário a gente entender, buscar compreender. Faz necessário vocês voltarem, inclusive, para outra entrevista. Voltamos sim. Mas desculpe, pode continuar. É isso, assim, não tenham vergonha de querer aprender, vocês não vão se tornar, não se torna, né? Não precisa ter essa preocupação, não é algo viral, né? Quanto mais a gente se informar, melhor para todo mundo. Se você tiver dúvida sobre como chamar uma pessoa, pergunta para ela com respeito, com educação, que eu tenho certeza que ela vai sentir isso de você e vai falar como é que ela prefere ser chamada. Então é essa mensagem que eu tenho para dar aqui, para a gente aceitar mais as pessoas, para a gente ouvir mais, né? Exercitar aí o diálogo e não o monólogo. E é isso, respeitar os outros, nas suas diferenças, né, Nanda? Sim. Eu estou muito feliz com tudo isso que vem acontecendo, com essa ideia que a gente está, com esse projeto, né, que a gente está iniciando. Apesar de estar nessa época, nós decidimos fazer online, né, por ser um grupo, e nós decidimos fazer online, enfim, por conta disso. E aí são muitos desafios, são diversos desafios, mas que... Mas vocês gostam? Sim, exatamente. Exatamente, nós gostamos e a gente está muito empolgada para esse início, porque a gente, durante as entrevistas principalmente, a gente percebeu essa necessidade, sabe? E aí, enfim, foi só crescendo essa empolgação e estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, muito honrada por esse convite. E muito obrigada. Obrigada a vocês, querida assinante. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima semana.